Fala galera, beleza? O Rodrigo aqui do Voz Tricolor News. Então, tava aqui fazendo uma análise inicial, né? Eu tava pensando. E aí eu fui dar uma olhada nos últimos 5 anos. Como que os treinadores usaram a base, né? O Diniz foi o que mais usou a base. Ele puxou o André, puxou o Martinelli, John Kennedy, entre outros, né? Até mesmo o Renato Gaúcho usou também muita base. Ele que puxou a primeira vez o Riquelme e o Isaac na base. E até o Mano Menezes, naquele momento ali mais crítico, mais apertado, ele também usou a base. Ele puxou também alguns jogadores da base. E aí vem o Zubeldia. Zubeldia, se vocês pararem para analisar, o Zubeldia só subiu 2 jogadores que na verdade eles não subiram os jogadores. Os jogadores já estavam lá no profissional, que estava sendo usado pelo Renato Gaúcho, que era o Riquelme e o Isaac. E aí o Zubeldia foi e entrou. E aí começou a colocar o Isaac, mas colocou e depois parou de usar e não usou mais. E o Isaac e o Riquelme Felipe. Esse ano a mesma coisa, ele não usava a base. Então assim, você vê que o Zubeldia, e até mesmo no próprio São Paulo, você pegando alguns comentários de antigamente no São Paulo, falava sobre isso, que o Zubeldia, ele não chamava os jogadores da base, ele não usava os jogadores da base. E aí entra num ponto onde o problema maior não está no técnico em si, porque o técnico, ele na verdade, contratado para fazer aquele tipo de serviço, aquele tipo de trabalho. O problema maior está na diretoria ali que contratou, né? Inicialmente foi o Mário Bittencourt que contratou o Zubeldia e depois agora o estagiário do Mário. Então assim, o problema todo está nesse ponto. Você sabia que o técnico, ele não utiliza a base, ele não usa os jogadores da base, e aí você vai lá e contrata esse jogador mesmo assim, sabendo que o Fluminense, ele é conhecido historicamente por utilizar a base. Então assim, se você contrata um time, um técnico de um time que ele tem por característica usar a base, e você não usa a base, o erro não está no técnico, o erro está em quem contratou o técnico. Então assim, hoje o nosso maior problema está nesse ponto, onde você vê que o técnico não utiliza a base, dá desculpas esdrúxulas. Assim, o Riquelme Felipe é pior do que o jogador que está ali, é pior do que o Soteldo, é o pior do que o Kevin Serna? Eu acredito que não. O Isaac, ele era pior do que o Nonato? Ele era pior do que outro jogador qualquer que estava ali? Não. Você tem um volante lá que ele joga muito. Ele poderia ser também um reserva, que é aquele molequinho de cabelo liso, que eu esqueci o nome dele agora, que acho que é o Wesley Nathan, não lembro. Mas assim, é um moleque que estava jogando bem também. Será que ele também não poderia receber mais oportunidade? Aí você tinha 2 zagueiros, um zagueiro que sempre foi um ótimo zagueiro, inclusive que o nosso presidente atual falou que ele era um ótimo zagueiro, que a gente tinha 2 zagueiros bons da base, e aí você chega agora no meio do ano, você vende os zagueiros. Cara, não tem nexo isso. Você vê que o problema não é que a base não tá tendo jogador para você colocar, né, para jogar, mas sim que o técnico não tem esse tipo de noção. E aí ele fala assim, não, a gente errou, é porque a gente tem que entender, porque não pode jogar o jogador, cara, jogar o jogador no fogo, a gente tá com pressão de resultado. Será que o Mano Menezes, com o Fluminense quase rebaixado, ele não teve pressão de resultado? Será que o Renato Gaúcho, com uma Copa do Mundo, também não teve pressão de resultado? Será que o Diniz, campeão da Libertadores, também não teve resultado? Não teve pressão para o resultado? Então assim, o problema todo aqui não está na pressão do resultado, está porque o técnico não sabe fazer o trabalho. Ele quer fazer o mais simples, ele quer fazer o mais básico, ele só quer pegar os jogadores já formados e colocar. E na minha visão isso não é técnico. E aí entra num ponto que é gestão de pessoas e gestão de uma empresa. Quando você começa a trabalhar numa gestão de uma empresa e você quer que aquele funcionário faça o trabalho que a empresa tem, existe uma identidade na empresa, e aquele funcionário não está lidando com a identidade da empresa de acordo com como tem que estar, e mesmo assim não está dando um resultado excepcional,
o resultado é um resultado básico. O time do Fluminense hoje, se você botar o plantel do Fluminense, é um time de pelo menos ali para ficar entre os 6 primeiros. Mas será que o técnico não consegue entender isso? Então, assim, qualquer técnico que você colocar ali, ele vai ser o técnico de sexto colocado para cima. Ele vai ser um técnico que tem que colocar o Fluminense nas oitavas de final. Ele vai ser um técnico que tem que colocar o Fluminense pelo menos nas oitavas de final da Libertadores, da Copa do Brasil. Por quê? Porque isso, com o time que tem hoje, é o básico. E aí a gente fica achando que o Zubeldia tá fazendo um trabalho excepcional, um puta de um trabalho. Não. O problema maior do Fluminense lá na época do Diniz foi que o Diniz era cabeça dura. E não queria marcar aquele time ali, montou aquele time o tempo todo. E o time não estava mais dando certo. Mas por quê? Porque a gente contratou jogadores velhos e aí não tinha aquela capacidade do jogador mais forte. Tanto que quando o Mano Menezes entra, ele é a única coisa, o que o Mano Menezes pede ali é um time mais forte, um time com mais físico. Tanto que o Fluminense foi lá e contratou esse time físico. Contratou o Hércules, que era mais físico. Contratou o Serna, que era físico. Contratou o Canóbio, que era físico. Então contratou-se um time mais físico e menos técnico. Saiu o nosso eterno... Saiu o Thiago Silva naquela época, saiu no Fluminense naquela época, que já tinha uma idade mais avançada. Voltou agora, mas era um zagueiro. A gente teve outros jogadores de idade mais avançada. A gente tinha o Cano com idade mais avançada, que jogou muito bem com o Fernando Diniz e que não estava jogando bem e ficou machucado na época do Renato Gaúcho e do Mano Menezes. Mas aí o que apareceu? O Cauã Elias. O Cauã Elias é da época do Mano Menezes. O Mano Menezes colocou o Cauã Elias, atacante do Fluminense. Jogador da base. Entendeu? O Renato Gaúcho, ele entra, mas aí o Cauã Elias foi vendido na época. Então entra o Everaldo. Mas tinha o John Kennedy ali. Claro, o John Kennedy não estava jogando bem. Mas o Renato Gaúcho tentou colocar o John Kennedy. Então, real, o problema ali não é o técnico só. É o problema também da nossa diretoria. Se a gente tem uma diretoria que não consegue entender que a gente é um clube formador, e se o técnico não está dando oportunidade à base, a diretoria não chama ele, não fala com ele, não manda ele dar oportunidade à base, o erro está na diretoria. Mas você não pode meter a mão no trabalho do técnico, porque não, tá errado isso. Se eu sou dono de uma empresa e o meu funcionário não está fazendo o que eu quero, eu vou meter a mão sim no trabalho dele. Claro que eu vou deixar ele pode tomar as decisões dele, mas as decisões dele tem que estar de acordo com as minhas decisões, com os meus entendimentos. Se ele não está botando a minha base ali para valorizar, o errado é ele, pô. E eu vou cobrar ele dessa forma. Então, assim, o ponto aqui chave é esse. A diretoria está sendo omissa, contratou muito jogador de forma desnecessária. Será que não tem um atacante que seja melhor do que o bonecão do posto, Rodrigo Castilho, na base? Será que a gente precisava gastar 13 milhões no jogador, sendo que a gente já tinha um jogador aqui? A gente já tinha o John Kennedy, já estava começando a performar. Claro que a gente ainda era uma dúvida, mas já estava começando a performar. O Cano estava voltando e você poderia contratar um jogador da base. E era isso que o Mário sempre falou lá em 2019, que ele ia botar 2 jogadores para ser titular por posição e um jogador da base. E não é o que está acontecendo. Concorda comigo? A gente tem hoje jogadores que tem da base, mas não tem jogador. O jogador da base não está jogando, não está tendo oportunidade, porque o técnico não sabe colocar. Entendeu? Então, assim, fica essa reflexão. E se inscreve aí no canal e bola pra frente.